uma maldição que atravessa gerações e abate aqueles que ousam perturbar o sono dos reis. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Apesar desse não ser o primeiro episódio do Mundo Freak de 2017, esse foi o primeiro gravado nesse ano. Eu estou feliz aqui. Em breve teremos muitas coisas legais pra falar. Este é o Mundo Freak Confidencial e eu sou o Andrei Fernandes. Estamos aqui com Keller. Olá, eu sou o Keller, não sou o Fernandes. Feliz 2017 pra todo mundo. Exatamente, até porque a família Fernandes está muito cheia. Chega de pessoas, muita gente. Temos aqui também a queridíssima Tupá. Olá a todos, eu tô assim, ligeiramente... Não tô alcoolizada, eu tô com sono mesmo. Mas tô feliz de estar aqui, yay! Excelente, Tupá emprestando seu tempinho com a gente, pedimos desculpa pelo horário. E temos aqui também Rafael Jacaona. Opa, galera, feliz 2017, primeiro programa gravando nesse ano que promete ser muitas coisas. E aquele esquema, né? Vamos pra essa maldição aí, o que tem de bom, o que tem de ruim. Tem que ter coisa boa. Excelente, galera. Hoje a gente vai falar sobre a maldição da múmia, mais particularmente sobre Tutankhamon e também sobre outros apanhados se tivermos tempo. Se a gente não tiver tempo, a gente vai dividir uma parte 2. Enfim, é isso. Vamos pros recadinhos e a gente já volta com esse podcast que ficou maravilhoso. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. Bem, vamos lá para mais um episódio excelente, mas antes gostaria de fazer uma pequena errata, que é o seguinte, galera. No episódio passado eu acabei não fazendo aí menção aos pauteiros que, enfim, elaboraram a pauta do HARP. E fica aí um grande abraço pro Caio Correia, o Henrique Tavares e a Pris Guerreiro. Também pra galera que fez essa pauta, que também vai ser do próximo episódio, o Álvaro Cachone, eu acho que é assim que se pronuncia, o Diogo Mariano, o Felipe Filardi da Rocha e a Tati Shade. Bem, temos também que agradecer a todo o apoio que vocês nos têm dado e também a eles, a Penumbra Livros. Ele está aqui com a gente e, como você sabe, no episódio passado a gente anunciou que eles estão com uma pré-venda que é a Bíblia do Discordianismo. Se você lembra daquele episódio antigaço que a gente fez lá, 30 e pouco, né, sobre o discordianismo, eles estão lançando a Princípia Discórdia oficialmente no Brasil. Chega de traduções toscas, vai ter muita coisa legal e que eles estão trazendo junto uma grande oportunidade de pacotes promocionais. Se você tá reclamando, André, o frete é muito caro, então aproveita, pega um pacotão, que aí o frete dilui, né? E com grande desconto, obviamente, aí no pacotão, né? Se caso você escolhesse os dois separadamente, você vai ganhar o pacote, você vai ganhar um desconto se tiver com pacote. Bem, o primeiro pacote é o Princípia Caótica, que você recebe o livro Princípia Discórdia e o Liber Null. Bem, o Princípio Discórdia você já conhece,
né? Você tem toda aquela maluquice de contracultura do discordianismo, que é bem legal, que a gente vai abordar um pouquinho em um podcast que já tá vindo. E o Liber Null é uma leitura obrigatória para quem quer saber mais sobre Magia do Caos, né? O Liber Null e Psiconauta do Peter J. Carroll. E com esse pacote você vai entender de onde surgiu a ideia dos caoístas de que não é preciso ser solene para ser sério. Bem, tem o segundo pacote, é o Caos Bagunçado, o Caostopia, o Liber Null e o Princípio Discórdia. Então você tem a edição do Caostopia, que é do Dave Lee, que traz ideias mais avançadas partindo do pressuposto do Liber Null. Então ele é uma maneira mais... como é que eu posso dizer, aprofundada aí da magia do caos pra você que curtiu e quer estudar um pouquinho mais. Inclusive, fica aí o aviso, a galera lá que tá apoiando, tá no nosso grupo secreto, a gente tá fazendo um grupinho de estudos ali com Liber Null, tem os exercícios no livro, cara, é sensacional pra quem curte. E o último pacote é o Discordia Infernalis, que é o Princípio Discórdia e o Calciferum, cara. Então, se você estava esperando uma oportunidade de comprar o meu livro, está aí. Olha aí, ó, nesse pacotão maravilhoso, você tem, né, no caso, a história do Rafael, que não é o Rafael Jacaúna, mas do mundano que acaba descobrindo que o mundo é muito maior do que ele acha que é, após fazer um contrato com uma entidade demoníaca. Então, é isso. Princípio Discórdia aí sendo lançado, vários pacotões literários e que, eu já anuncio logo, em breve teremos um freakout de lançamento junto com a Penumbra Livros. Então, galera, vai ser o freakout mais louco que vocês vão ter agora mesmo em fevereiro. Então, ó, pra não deixar a peteca cair, a gente teve um freakout agora com o Lucas no comecinho de janeiro, vamos ter mais outro. E eu já deixo avisado pra galera do Sul. Eu tô pensando ainda, mas eu vou ter que fazer umas viagens por aí e o Sul vai ser uma parada. Estarei em Porto Alegre e eu estou pensando em fazer um freakout, mas eu ainda não sei. Então, o que eu vou sugerir? Eu vou fazer uma enquete lá no grupo e se você, enfim, participa ou não do grupo, deixe nos comentários se você vai, se você gostaria de ir, né? Porque seria muito chato se eu marcasse se ninguém fosse, né? E eu sei que muita gente pede pra gente levar o freakout pra outros estados. Então, pra galera que tá do Sul, os arredores ali de Porto Alegre, vocês dão um alô se vocês se interessam e aí a gente faz aí um grande encontrão do Mundo Freak com vocês, beleza? Então é isso, bora lá falar sobre Tutankhamon. Galera, múmias. Há tanto tempo eu queria falar sobre esse assunto. Eu acho ele tão interessante, principalmente porque um dos filmes mais odiados do mundo, eu particularmente adoro, que é o A Múmia com Brendan Fraser. Calma. Como assim mais odiado? Esse filme, principalmente o primeiro, é muito bom, cara. É bom pra caramba, também, velho. tô chocada com essa ideia de filme odiado. Como eu não sei quem é que odeia ele. Gente, é trash. Vamos combinar que é meio trash, né? Não tem nada de trash. Não tem nada de trash. Que trash, aquele efeito especial muito louco na areia, abrindo boca. Mó da hora, mano. Doido. Você não pode olhar com os olhos de hoje também. Querer, tipo, aplicar... porque, bom, se olhar filmes da mesma época, claro que vai ser meio trash, mas o filme é incrível. Tá bom. O Andrei colocando aí o que é bom, o que é ruim, de acordo com o que o Kalel acha. Nem o Kalel concorda. Se tu fala que o 3 é meio bosta, né? O último lá do... Porra, meio? Eu sou meio bosta. Aquele filme é ridículo. Aquele filme é um desastre. Pois é. Se você fala que os outros são ruins, é uma coisa. Agora, o primeiro, cara, o classicão é legal, é bom, cara. É. Excelente, gente. Cara, e eu acho que é interessante porque aquele filme, ele, obviamente, não apresenta um conceito novo. Aquele filme, na verdade, eu não lembro exatamente se ele é um remake. A Múmia já foi um remake de algum daqueles filmes da década de 20, 30. Mas, junto com a egiptologia, veio também esses filmes malucos de múmia, Maldição da Múmia, né? A Universal, inclusive, né, tem os direitos sobre, né, monstros e múmias em geral, né? Então você tem tudo aquilo meio que no inconsciente coletivo, naquela coisa de que você tem pesquisadores, né, ou caçadores de tesouros invadem uma tumba e surgem mortos-vivos ali, enrolados em papel higiênico. Da onde surgiu tudo isso? Você vai ficar sabendo nesse episódio. Bem,
eu acho que a gente pode começar explicando mais ou menos o que é o termo múmia. E eu fiquei meio bolado, porque eu não sabia o que seria um betume. Alguém sabe o que é betume? É um tipo de planta, um creme feito de planta, não é? Não é bem um creme, ele é uma resina. Não sei se vocês já viram resina de árvore, que sabe? Quem brinca no mato já viu resina de árvore. Então ele é uma resina de árvore, uma resina de uma planta, e você passa. Era utilizado dentro do processo de fazer múmias. Mas assim, o processo é bem complexo. A gente até hoje não sabe das múmias egípcias como que era tudo que se passava, né? Eu vi um documentário sobre fazer múmia e realmente isso que a Tupá falou, os caras, eles sabem os elementos, sabem a maioria dos elementos pelo menos, mas eles não sabem exatamente como que era o processo, mesmo com a tecnologia de hoje em dia. É um processo específico e incrível. Não se sabe a ordem, nem o tempo que era exposto até as coisas mesmo. E o betume também era utilizado para navio, né? Porque ele impede um pouco a umidade de entrar na madeira e tal. E a gente utiliza também, quem faz artesanatos, uma coisa chamada betume da Judéia, que é mó bonitinho pra pintar as coisas com cada corzinha da hora dele. Olha aí o lado humanas. Então, mas betume, né, como a gente conhece, é o que se deriva aí da palavra árabe, múmia. Olha aí, então é aí que vem a múmia, porque encontravam ali os corpos cobertos com essa substância escura, pastosa, e deu-se aí o nome, o que é extremamente interessante. Inclusive, o betume, ele era considerado com propriedades curativas, assim, desde a antiguidade. A gente tem notícias desde a Grécia Antiga, de que o betume era utilizado com quase propriedades mágicas. E a partir daí, nem sei se era pra eu falar disso agora, mas a partir daí surgiu a ideia de que por mais de 1000 anos as pessoas comeram pedaços de múmias ou pó de múmia pra curar doenças. Meu Deus do céu! Caralho. Eu acho tipo uma carne seca, assim, né? Ah, vai tomar no cu, cara. Porra, cara. Não um jabazinho, tipo um jabá assim, né? Enfim, antes de a gente começar com essa questão toda, é bom a gente dar todo o contexto histórico que a gente gosta de dar. Agora, é interessante porque essa questão do Egito, ele só foi surgir muito pouco tempo se a gente for comparar, sei lá, por exemplo, quando a gente fala sobre renascimento, renascentismo, tinha um termo que é correto e outro que é incorreto, então eu vou falar os dois e vamos ver, eu acerto metade. Que você tem essa coisa do resgate, né, da cultura, arquitetura, pintura, simbolismo da antiguidade greco-romana. E isso, foi lá depois de 1500. Agora, a egiptomania, ela só foi começar lá pelo século XIX. Olha que doideira. Vocês estão com 3 professores de história. Por favor, me salvem aí. Como é que começa? Qual é o contexto histórico da egiptologia? Acho que é século XIX, cara, com Napoleão. Não sei, ali na época dos franceses, Egito. Eu realmente tô meio perdido. Talvez a Tupá ou o próprio Kelly possa esclarecer. Eu tenho certeza que a Tupá vai saber bem mais que eu, então eu já vou falar minhas asneiras agora na lata, assim. Mas um dos motivos principais para terem ficado tão famosos os egípcios no século XIX, pós-século XVIII e tal, realmente tem a ver com Napoleão por causa da descoberta da Pedra de Roseta. Porque antes você tinha contato com as estruturas egípcias, com os desenhos nas paredes, com as inscrições, e eles não passavam de adorno. É a mesma coisa hoje, quando a galera cola, sei lá, aqui na América Latina, sei lá, Cusco, pega alguma dessas pirâmides da América Latina aqui, você bate um olho nos desenhos, são incríveis, só que você não consegue traduzir 100% do que tá colocado ali. E com a descoberta da Pedra de Roseta, que é uma característica importante de Napoleão, que deixava ele ser tão foda, era um ser humano provavelmente desprezível, como todo bom fascista e ditador e mandador e cara que manda na biroca toda mas ele estudava o povo na onde ele ia dominar. Então ele carregava historiadores, linguistas e por aí vai. Numa dessas encontraram essa Pedra de Roseta, né, que é uma pedra bem grande, onde tinha um texto em grego, uma outra língua que eu não lembro, e em egípcio, né, em hieróglifos. Se não me falha a memória, também eram 2 línguas egípcias e grego. Era o egípcio da elite, né, dos nobres. E o baixo, né? Comum, acho que é assim que se refere, e o grego. Era norma culta e o populacho, né? Mais ou menos isso. Miguxês, né? Miguxês embaixo e norma culta. É mais ou menos isso. A Pedra Roseta, ela eu acho que é um dos marcos mais incríveis pra história, tipo, não só pra arqueologia, como também pro estudo de línguas. Porque basicamente, ela é exatamente o que vocês falaram. Ela foi descoberta pelos soldados do exército de Napoleão. Napoleão saiu invadindo e saiu roubando as coisas do Egito. E, inclusive, tipo,
tudo que vocês imaginarem, não só múmias, assim, em Paris, em várias outras cidades da Europa, você tem obeliscos, né, que não sei se obeliscos tem no Brasil também, que é aquela coisa pontuda que eles colocam no meio da cidade, vai saber por quê. E aqui na Europa, boa parte dos obeliscos foram trazidos do Egito, eles roubavam as coisas do Egito e traziam pra cá. No caso da Pedra Roseta, eles chamaram de Pedra Roseta porque foi encontrado num lugar chamado Roseta, e ela tinha isso, ela tinha grego, que já era uma língua bem conhecida, todo mundo sabia como traduzir, ela tinha o demótico, que é como uma escrita mais cursiva, assim, e tinha os hieróglifos, que até então não tinham sido decifrados. O problema é que a Pedra Roseta, ela tá aqui no British Museum, que fica em Londres, e é uma das peças principais do museu. Eu já vi ela algumas vezes, toda vez que eu vou lá, eu vou lá ficar olhando. Ela é muito legal. E ela tá quebrada, ela não tá completa e tal, e ela tem só um pedaço da escrita. Então, ela facilitou a tradução, mas ela não resolveu o problema. Claro que, com o Napoleão vindo pro Egito e roubando as coisas e levando de volta pra Europa, a Pedra Roseta sendo encontrada e realmente você conseguindo uma tradução dos hieróglifos, o estudo disso teve um grande, assim, uma corrida a tudo do Egito. E daí no século XIX tem o que o pessoal vai acabar chamando de egiptomania mesmo, especialmente aqui na Inglaterra. Tudo que era do Egito as pessoas querem, inclusive decoração, coisas do Egito fake, assim. É bem brega, se vocês imaginam pro padrão de hoje, assim, mas imagina, você vai fazer sua casa, aí você coloca colunas egípcias, aí você pinta de colorido, e faz o chão egípcio, tudo egípcio. Uma múmia ali na sala, né, no canto direito. Eu acho engraçado como isso meio que virou a modinha entre os ricaços da época, né? É que, tipo assim, obviamente, a gente pode estar cometendo aqui um anacronismo, que apesar de não ser tão longe, assim, relacionado, sei lá, à antiguidade egípcia, mas mesmo assim, é meio bizarro, né? Você vê que, por exemplo, deve ser muito anti-higiênico você manter uma múmia na sala, né? Acho que múmias em si não dá tanto problema, porque elas não têm tanta coisa... É um cadáver, tu fala, não! É um cadáver preservado sem bichinhos para decompor ele. Eu acho que a Tupac é uma múmia. Não, mas é muito surreal, porque nessa época era comum as pessoas terem em casa pequenos museus. Então as pessoas tinham como mini museus em casa, e era uma forma de você demonstrar não só que você era rico, mas que você era culto e bem estudado, enfim. E ter coisas do Egito era muito legal, ter múmias melhor ainda. E daí que tem essa coisa incrível que eles faziam, que virou uma febre, que era fazer festas para desembrulhar múmias. O quê? É. Juntava todo mundo, tomava uma brejinha e desembrulhava uma múmia ali na sala. Aí com comida, com bebida, né? Aí o pessoal passava, dava lambida na múmia. Ai, caralho. Por que não, né? Não, e acabava sendo particularmente interessante desenrolar uma múmia, porque durante o processo de mumificação você tira os órgãos internos, né? Você tira o cérebro e tal, aí você coloca sais no corpo, aí você depois passa as coisas, que a gente não sabe exatamente como era feito, e daí você enrola com linho, com bandagens de linho. E dentre essas bandagens, você vai enrolando com bandagens e você vai colocando alguns amuletos. Então, enquanto você ia desembrulhando as múmias, você ia achando coisinhas dentro também. Era um amuleto de proteção. É tipo um Kinder Ovo da elite europeia, né? Isso que eu ia falar, você desembrulhava a múmia e ganhava brinquedos. Exatamente. E daí depois as pessoas às vezes deixavam ainda, tipo, sei lá, uma cabeça de múmia na sala, mão de múmia dentro de uma redominha de vidro, assim, ou no quarto, super comum. Cara, eu lembro muito, tá aí na abertura do Tintin, não tem uma múmia dessas no vidro? Tem, eu acho que tem. Tem. No Tintin tem também naquela série britânica que mostra a Inglaterra no século XIX, lá, só que num ponto de horror, né, o Penny Dreadful, tem uma cena que mostra um pesquisador que ele mantém a cabeça de uma múmia e ele tá tentando retirar os restos de corpo, ele joga um monte de carne, né, que tá ressecada, ele joga um monte de besouros lá dentro pra corroerem, né, pra ele ficar com o esqueleto pra fazer isso tudo. E só pra acrescentar também uma coisinha aí nessa questão da egiptomania, se você der uma olhadinha lá no episódio do Crowley, com a participação também da Tupá, a gente fala um pouquinho também de como que isso influenciou, inclusive, toda a história da magia do ocidental, né, que o Crowley foi um desses caras, ele era, tudo isso que a gente tá falando aqui, dessas doideiras de abrir múmia, essas coisas todas, era do feitio dele, ele era convidado para essas festas, ele gostava de fazer isso, porque ele chegou a aprender hieróglifo, ele sabia ler hieróglifo, entre outras línguas que ele também sabia, era um ávido viajante do Egito, inclusive o livro da lei, né, que é o livro básico de Telema, foi recebido numa dessas viagens pro Egito, quando ele viu uma tábua lá onde parecia Nuit, né, que é uma das deusas, mas, só para lembrar, todo esse Egito do Crowley não é o Egito, não é a visão da cultura egípcia, é a cultura egípcia reinterpretada pela mente anacrônica
época da elite britânica do século XIX, né? Então, tipo, se você dá pra um historiador pegar o livro da lei, pegar aquilo que o Crowley fala sobre o Egito, você vai ter vontade de bater no Crowley, assim, porque historicamente tá completamente errado. Eu mandei pra vocês aí, pra vocês verem uma foto de uma dessas festas de desenrolar múmia. Ei, que delícia. Nossa, realmente, só faltou a selfie. Não, essa era a selfie, né? É. Era basicamente o que você fazia. E só numa outra pequena curiosidade, né? A gente tem pouquíssimas pessoas no Brasil que traduzem hieróglifos. E uma das críticas que se fez muito nos anos agora, recentemente, eu acho que foram especialmente nos anos 90, 80 ou 90, é que na época vitoriana, enquanto eles desvendaram os hieróglifos, eles começaram a traduzir. Eu chamo de hieróglifos, mas pode ser que alguém chame de hieroglifos. Eu nunca sei como falar direito. Enfim. Mas daí eles perceberam que, na real, no século XIX, eles traduziam e davam uma amenizada no conteúdo, assim. Porque tem muitas histórias que tem bastante cena de sexo explícito. E daí, no século XIX, pra ser mais... né, uma coisa mais púdica, assim, eles traduziam de forma menos explícita. E daí foi só com uma nova geração de pessoas que conseguiam ler hieróglifos que conseguiram perceber esses erros de tradução. Não foi bem erros, né? Foram adaptações, né? Versão vitoriana. Mas quando você tá fazendo uma pesquisa histórica, isso é uma importância de você olhar e fazer sua própria tradução, porque não é bem um erro, mas é uma interpretação que leva a um tipo de... visão, depois, né? Leva a certos enganos. Não. É complicado, né? Tipo, sei lá, e a menina foi lá e pegou o peruco. Aí você troca pra passarinho. Não, né, cara? Isso aí não é uma tradução, isso aí é uma adaptação da parada. Mas você não tá entendendo, Andrei. Não era isso, era tipo, cena de sexo explícito, então eles dançaram. Entendeu a diferença? Tudo bem. Mas calma, tudo bem, você falou um exemplo bem claro de erro, realmente, mas também é muito, não só, como você tá falando, é da cultura da época, né? Então vai ver que eles eram pessoas mais ingênuas ou mais conservadoras. Você, por exemplo, trabalha com tradução. Talvez daqui a 10 ou 30 anos, digamos, alguém vai pegar uma tradução sua e vai falar assim, essa menina aqui cagou a tradução, ela errou, sabe? Eu não sei exatamente o quanto é errado ou só... Enfim, você é tradutora, tu sabe me falar melhor, mas... as pessoas geralmente não erram por querer. Elas erram por algum motivo. Não, com certeza. Tem tudo isso. Eu tava mais falando que crianças, se vocês querem fazer um trabalho sério, vocês têm que fazer sua própria tradução. Você não pode só confiar na tradução de outra pessoa. Porque a tradução de outra pessoa tem toda a subjetividade da outra pessoa, né? Inclusive, a nível de doutorado, se você vai pesquisar, por exemplo, sei lá, literatura russa. Eu tenho um brother que tá entrando agora no mestrado, ele tá falando sobre Dostoiévski. No mestrado, ele pode ler uma tradução, porque o que ele tá fazendo é só uma dissertação a respeito. No doutorado, onde você vai construir uma tese, é importante você ter contato com a língua original, em que o objeto de estudo seu foi escrito e coisa e tal. E a outra questão, que também dentro do que o Rafael Topá falou, é aquele velho ditado em latim, né? Que é o tradutor e traditória, né? Que é todo tradutor é um traidor em algum nível, né? Porque alguma coisa você não consegue capturar. É sempre assim. Exatamente. Excelente, excelente. Só falar rapidinho sobre como essa egiptomania não era uma coisa restrita à Inglaterra. A Inglaterra ditava muita moda nesse período, né? Tanto é que a gente conhece o período como era vitoriana, por causa da Rainha Vitória da Inglaterra. E várias nações tentaram ter as suas múmias. Nos Estados Unidos era muito comum, muita gente tinha múmia. Aqui no Brasil a gente também tinha as nossas múmias em 1820. Sarney tem pra isso. Mas era do tipo múmia morta, não do tipo que faz maldade. O Dom Pedro I comprou uma múmia em 1826 e o Dom Pedro II ganhou uma múmia do próprio vice-rei do Egito, veja só quanta pompa e circunstância. E Dom Pedro Provavelmente era inglês, né? Nessa época. Não duvido. E Dom Pedro II, essa pessoa incrível, tinha um museu particular, como era moda na época, né? E no Brasil ainda tem acho que o maior acervo de itens egípcios da América Latina. O que eu não sei se é bom ou ruim, porque, assim, visitar um museu aqui é bem desconfortável, porque dá a impressão que você não vai encontrar nada quando você for no país mesmo, assim, eles roubaram tudo. Só pra acrescentar, o Dom Pedro II, ele era fanático pelo Egito, tem várias fotos facílimas de você encontrar da família real brasileira no Egito, e inclusive conta-se que Dom Pedro II estudava trazer camelos para o Nordeste, pra facilitar no transporte. Que genial. Seria legal, não sei, a gente vai pro Nordeste, dá um rolê de camelo, dá hora nas dunas, assim, bacana. Ué, mas não pode? Porra, agora me decepcionei. Pensei que tinha já camelo no Nordeste. Dromedários, pelo menos. Puxa, droga.
gente vai falar sobre múmia, a gente vai falar sobre a maior história sobre maldição de múmia que a gente tem. Obviamente a gente tem outros relatos, mas a gente vai fazer um especial sobre ele, né? Que a gente já vai falar. E é interessante porque vamos contar um pouquinho da história. Calma aí, deixa eu só adicionar uma informação que eu fui descobrir muito tempo depois. Gente, ouvintes, existem centenas, talvez milhares de múmias. A tumba no Egito, sabe, não existe só 3, 4, 10 pirâmides no Egito. Tem uma caralhada de pirâmides. E provavelmente a maioria delas tinha alguém dentro sepultado. Porque quando a gente fala em múmia, parece que só tem meia dúzia de pirâmides e só tinha meia dúzia de múmias. Não, tem uma pancadaria de múmias, exemplos e mais exemplos. O lance aqui é que os mais importantes eram dos faraós, esses sim eram menor quantidade, e a importância arqueológica de achar a tumba de um faraó, ela é relativamente maior porque ele guardava imensa quantidade de tesouros com ele, artefatos e tal. Mas múmia, se existe aos montes, algumas melhores, outras piores, mas existem muitas. Sim, sim. Inclusive, é muito provável, deve ter aí tumbas que a gente até hoje nunca encontrou, né? Nunca pisou. Certeza, certeza. Só pra dar mais um acréscimo aí, isso acontece porque a mumificação não é só um rito específico e tal, não. Ele era a forma de se enterrar, né? Que se tinha no Egito Antigo. Então você tem muitas múmias das pessoas de classe baixa, e essas eram várias. Que, aliás, eram bem diferentes do que se chama de mumificação solar, né? Ou osiriana, que é a mumificação mais chique dos imperadores e tal. É que nem enterro de rico, né? Tu vai no enterro do rico, tem lá todo um procedimento, aquela coisa toda. O enterro do pobre, enterra 3 anos depois, desenterra os ossos fora. Assim, uma comparação. O pobre no Egito era enterrado, tinha uma mumificação básica, embrulhava o cara lá, não tirava os órgãos internos direito. Papel de pão, né? Papel higiênico, enrolava, show de bola. O rico, mesmo não sendo faraó, ele poderia pagar a grana para ser mumificado como um faraó, digamos assim. Então ele era muito bem mumificado, bem feito e tal. Tudo isso tá ligado com aquela ideia de que a alma, para ela continuar existindo na pós-vida, o corpo tem que se manter, né? Tem essa teoria, essa leitura. E só para mostrar a diferença, enquanto no rico você tinha todo o processo de retirar o cérebro pela narina, e aí você abria o corpo, e aí você retirava os órgãos, guardava em filacterias, né? Nos potezinhos de barro dedicado a cada deus, com a forma do corpo, blá blá blá, jogava as essências, ervas, o caramba 4, era dias fazendo isso. O do pobre era tipo assim, você enfiava uma substância, que alguns dizem que é um tipo de vinho, um tipo de vinagre, um vinho assim que corroía os órgãos internos mais moles, né? Pelo ânus da pessoa, enfiava um tampão, deixava o corpo lá encostado um pouquinho, jogava uma areia ou alguma coisa em cima lá, parecida com um sal pra dar uma secada nas águas, depois você tirava o tampão, caía pra fora aquele líquido, né? Que sobrou. Gostoso, que fome, hein? E é isso aí, enterra. E é nóis. É bom lembrar que além de humanos, animais também eram mumificados, né? Especialmente com as pessoas mais ricas, você tinha então toda uma gama de muitos e muitos animais. Aqui tem muita múmia de gato nos Muito museus, louco. várias. E fun fact, né? Mas foi mal em inglês, gente. Ai, babaca. E um fato divertido. Porque, assim, sério, animais eram mumificados, assim, milhões e milhões. Não tem como contar quanta múmia de animal foi encontrada. Então, eles, no século XIX, tiveram companhias de agricultura, que da Inglaterra compravam múmias de animais pra usar na agricultura mesmo. Pra pulverizar, assim, e fertilizar o solo. Não, como é que é? Nossa. Comprava múmia, picotava e fazia pulverizar. Como é que é? Adubo de múmia? Adubo de múmia. Adubo de múmia. Caralho, não tinha bicho pra morrer na época? Os caras tinham que usar múmia seca? Múmia seca. Inclusive tem uma caveira que sobrou de uma coisa que eles compraram 180 mil múmias de gatos, pesando 19 toneladas. Uma das caveiras sobreviveu e tá no museu, guardadinho. Caraca. Sobreviveu quer dizer que ela está intacta, não que ela voltou a respirar, andar. Pra avisar a galera aí, né? Sobreviveu, caralho! Primeiro que a ressurreição, os egípcios estão Cara, eu tô vendo aqui as fotos que vocês estão mandando. Cara, tem um cocodrilo aqui mumificado. Coitado do cocodrilo. Coco quem? Cocodrilo. Não falta crocodilo, não. Cara, tem um vira-latinha aqui. Tadinho do vira-latinha. É magrelinho, né? Magrelinho.
Ó, esse link que eu mandei tem os gatinhos do jeito que eu vi mais no museu aqui, que são os gatinhos em pé. E acho engraçado que eles as orelhinhas separadas, assim, embrulha as orelhinhas separadas. É pra mostrar que é um gatinho, né? Uhum. Inclusive tinha uma cidade, né, dos gatos, que era dedicada à deusa Bastos, né? Onde os gatos eram os sagrados gatos. e viviam soltos. Vê Isso que é gatinhos- Belfor Roxo. Isso é Belfor Roxo. Mas Belfor Roxo tem cachorro sagrado também, né? Deve ter um monte de vira-lata na rua também. Ah, puta que pariu. Aqui tem tudo. Inclusive tem eles cavalo. fazem ninho, né? E o de lobisomem, inclusive. E é quente igual o Egito também. Caralho, vou te contar. É um pouco mais. Cara, Belfor Roxo é tipo o Egito, olha só. Então, gente, vamos voltar? Vamos voltar. Vamos lá. Bem, então vamos falar da maior maldição, pelo menos aquela que meio que popularizou a temática. Bem, em 1916, né, uma equipe era liderada pelo arqueólogo Howard Carter. Ele resolveu se embrenhar ali na região do Vale dos Reis, que era uma região bem conhecida, à procura de artefatos pertencentes a algum faraó egípcio, né? Tava junto com uma galera, esse foi um dos grupos, né? E a equipe não acreditava nos avisos que diziam que era impossível encontrar algum tesouro arqueológico entre tantas escavações inacabadas, porque o Vale dos Reis foi, durante muito tempo, extremamente bem escavado, né? Então o pessoal tava meio desacreditando na coisa toda. Só 6 anos depois que eles começaram, o Howard encontrou uma pista relacionada a um desconhecido rei egípcio que havia sido enterrado na região. Quero só dizer que eu morro de inveja. Queria muito fazer isso que ele fez. É bom, né? Só que tinha trabalho escravo ali que era meio foda, né? Não, essa parte eu não queria. Aí tu escolhe, pá, uma coisa ou outra. Queria fazer uma grande descoberta arqueológica. Só uma grande descoberta arqueológica. Bem, ele estava muito obcecado pela hipótese dele e tentou organizar uma última escavação em uma região ocupada por algumas cabanas. Tinha lá uns casebrezinhos e ele falou, tô pressentindo que tem alguma coisa aqui. O cara foi sem sentido. E ele acabou removendo as casas, construções, e as primeiras escavações foram presenteadas com o encontro de uma escadaria. E aí ele, achamos alguma coisa. Só pra quando você falou sobre escadaria, pode ser que o ouvinte tenha imaginado que, sei lá, é um caminho no estilo um game do Tomb Raider, né, que já tá lá o caminho, pá, tudo certinho. Tem uma foto do Vale dos Reis, que tá, acho que vai estar no post também, que mostra do que a gente tá falando. Parece que é uma cadeia de montanhas em volta e as escadarias no meio, assim. Não é uma cadeia de montanha, aquilo ali é o nível do solo atual, você entendeu? É o nível atual das dunas de areia, do pessoal andando em cima. Então tá bem abaixo, coisa de 20, 30, 40 metros abaixo do usual, do visível. Isso num deserto. Então é um senhor trabalho encontrar isso, ainda mais no século XIX, né? Hoje você tem, sei lá, scanners de terra, essas coisas. Pra essa época... Pra quem é fã de desenho animado, tem um desenho animado chamado Avatar, aquele que todo mundo aqui conhece, os ouvintes devem conhecer, enfim, a lenda de Aang, que tem um episódio que eles vão achar uma biblioteca enterrada na areia. Lembra desse episódio? Sim. Então. Lembro. É o mesmo esquema das pirâmides e das tumbas no Egito. Você, às vezes, acha só um pedacinho assim, ó, da ponta quando você acha. Quando você desenterra, tem todo um complexo de cidade, de sepulturas. É assim, a areia cobre realmente tudo. Como não tinha ninguém pra limpar, se cobriam cidades inteiras. E só pra falar, o nome do espírito que cuida da biblioteca é o Anchiton. Olha, é um dos episódios mais sinistros, aquele espírito, puta que pariu. Mas enfim, vamos voltar aqui. Depois de alguns dias de escavação, eles acabaram percebendo que se tratava de um acesso a uma passagem obstruída. E, o cara ficou muito maluco pra descobrir o que era aquilo, né? Que provavelmente poderia ser uma tumba. E aí, os trabalhos mais intensos começaram. É bom começar, pra gente dar o clima, que, segundo alguns relatos não confirmados, o canário que pertencia ao Carter foi engolido por uma naja. E o interessante é que, por que eles utilizavam canários? Porque quando você vai até uma tumba, uma escavação, uma caverna, era muito hábito você utilizar passarinhos, canários, pra ir, assim, você vai colocando na frente, porque muitos lugares podem ter pouco oxigênio, que causaria a morte das pessoas que estão ali procurando. Então, utilizavam os canários por serem, né, organismos mais sensíveis. Se o bicho caía duro lá, quer dizer que tinha alguma coisa errada, e eles voltavam. Era meio que uma forma de proteção. E o interessante é que a naja é o símbolo da realeza egípcia. Então dizem que aí já era meio que uma pré-mensagem aí do que estava para acontecer. Bem, eles acharam uma porta, inclusive um lacre estava visivelmente quebrado. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês. Tudo que a gente tá falando a gente vai comentar, a gente vai deixar aí no post. Esse lacre, ele tinha sido quebrado e posteriormente reconstruído. E esse indício diminuiu muito as expectativas do Howard Carter.
encontrar um tesouro arqueológico intacto. Porque assim, por mais que na época eles descobrissem, não necessariamente eles talvez fossem os primeiros que entraram. Existiam muitos ladrões de tumbas durante muitos séculos do Egito. Então era algo já relativamente comum. Você entrar e às vezes, né, a maioria das riquezas já terem sido pegas. Até porque não pensem que... Porque as pessoas falam, mas porque eram cemitérios e tal. Assim como hoje existem saqueadores de túmulos, no Antigo Egito já existia, e 2000 anos pelo menos de saques. É difícil realmente se encontrar as coisas intactas. Exatamente. Bem, eles acabaram vencendo aquele obstáculo e acharam uma última porta. A equipe se deparou com uma sala abarrotada de artefatos de grande detalhe e até um trono revestido a ouro. Eles ficaram muito animados. Nessa sala eles perceberam a existência de uma outra porta, onde por uma fresta eles acabaram identificando um novo cômodo. Todas as fotos vão estar aí. Meses depois, levantou uma maior quantidade de recursos e especialistas para trabalharem naquele grande achado. Voltaram à primeira sala, retiraram e catalogaram todos os objetos, e aí sim abriram esse segundo cômodo. Lá ele encontrou uma enorme urna funerária, que ocupava quase todo o espaço do lugar. Foram mais ou menos uns 3 meses de trabalho. Ele removeu outras 3 urnas menores, que estavam depositadas dentro de uma urna maior. E no interior da última urna, descobriu um pesado sarcófago feito de pedra. E depois de contar com auxílios de guindaste para remover o tampo da pedra, o Howard Carter, ele retirou um véu de linho que cobria uma máscara mortuária feita de ouro, vidro e pedras preciosas. Olha que delícia. Além de um ataúde no formato de um corpo. E depois disso, 2 novas camadas de máscaras e ataúdes foram retirados do interior do sarcófago. Esse ataúde é aquele clássico, né? Exatamente, exatamente. Foi aí que eles acharam, então, a múmia de Tutankhamon. Em 1923, depois da descoberta da tumba, a gente tem aí a primeira vítima da maldição. O financiador da expedição, que era o Lord Carnarvon, ele morreu devido a uma infecção contraída de uma picada de mosquito. E no momento da sua morte, houve uma falta de luz na cidade do Cairo, um tremendo de um apagão. E na Inglaterra, a filha dele afirmou que a cachorra do Lorde uivou incessantemente na hora exata da morte dele. Sua irmã, a Lady Burkler, ouvia o doente mencionar o nome de Tutankhamon em meio aos delírios. Ele falava o seguinte: "Já entendi seu chamado, eu o seguirei." A partir daí, os jornais britânicos começaram a noticiar o fato como uma maldição. E aí tem-se início o horror da maldição da múmia. Tum, tum, tum. Um dos financiadores do projeto, George J. Gould I, ele acabou morrendo de uma febre muito forte, 6 meses depois de ter visitado a tumba. O milionário sul-africano Wolf Joel foi assassinado poucos meses depois de visitar o túmulo do faraó. E outros membros da equipe de Carter, por exemplo, o Ace Mace, morreu em ação de um envenenamento por arsênico. E até mesmo a secretária pessoal do Carter foi encontrada sufocada em sua própria cama, em 1929. O arqueólogo americano Arthur Mace, que havia ajudado Carter a destroçar os muros do mausoléu, teve uma morte das mais curiosas, né? Pouco tempo depois do falecimento do Carnarvon, por vários dias ele se queixou de uma sensação de fraqueza e prostração crescente, e acabou perdendo a consciência em vários momentos. Ele acabou morrendo em um hotel, antes mesmo que os médicos pudessem realizar um diagnóstico mais decente. O milionário americano George J. Gould foi a outra vítima fatal. Ele esteve no sepulcro a convite do Carnarvon, que era o melhor amigo, e morreu na tarde seguinte à visita, também atacado pela febre. Outros relatos incluem também o Archibald Douglas Reed, que desenrolou e radiografou a múmia e morreu com os mesmos sintomas ao retornar à Inglaterra, em 1924. E o secretário de Howard, o Richard Bethel,
foi encontrado morto em sua residência em Londres e tinha boa saúde e ninguém entendeu a razão da morte até hoje. Sobre o Carnarvon, tem fatos que parecem ter sido um pouco diferentes, pelo que dizem os céticos, né? As luzes realmente se apagaram do Cairo por alguns minutos, mas, segundo alguns, eram interrupções de fornecimento de energia elétrica que naquela cidade eram bastante comuns no século XX e continuam sendo até hoje, na verdade. A cadela do milionário, chamada Suzy, teria falecido exatamente às 2 da madrugada, momento exato do óbito do Carnarvon. E ninguém sabe se esse fato é verdadeiro ou não, afinal de contas. Mas que, obviamente, muita gente acha muito suspeita. Especialmente porque os fusos horários do Egito e da Inglaterra são bem diferentes. É interessante porque a gente não tem uma lista completa de todos os trabalhadores que abriram a tumba. Provavelmente trabalhavam, enfim, em uma estrutura semi-escravidão, se não escravidão, né, naquela época. Então é bem complicado achar qualquer tipo de registro com relação a isso. Mas muita gente grande morreu, o que, obviamente, é o que chama a atenção da galera, infelizmente, né? E é interessante como que isso tudo aconteceu. A primeiro momento, Rafael, como você reagiria se você soubesse dessa história? Ah, cara, é o demônio, né? É o demônio, o espírito da múmia veio e a única coisa que explica é o seguinte, é a maldição, cara. A maldição da múmia é deixar geral doente porque fungaram nas bactérias da múmia. É isso. Foda-se. que é isso, tá bom. Só uma coisa interessante sobre a própria tumba do Tutankhamon. Recentemente, foi, se eu não me engano, em maio de 2016, que as notícias saíram, principalmente, eles escanearam toda a parede da tumba, especialmente da câmara principal, onde eles encontraram o sarcófago, e eles acreditam que eles acharam evidência de 2 outras salas escondidas, com passagens secretas e que ainda não foram abertas. A principal teoria é que seria, talvez, o local de enterro da mãe do Tutankhamon, da rainha Nefertiti. Mas não se tem certeza ainda, assim, mas só pra acrescentar o mistério. Mas até hoje nunca se escavaram? Não é simples assim não, André. E ou seria a Kia, que eu acho que era a mãe biológica, ou seria a Nefertiti, que foi uma das mulheres do faraó Akhenaton, né? Uhum. Que é ali do mesmo período mesmo. E não é simples assim, porque, por exemplo, na Grande Pirâmide de Gizé, os acessos que foram feitos a ela não foram encontrados acessos oficiais todos. Então vários acessos são um buraco feito na parede, assim, entendeu? Porque tava selado, porque não foi encontrado e você não sabe aonde quebrar. E lembrando ainda que é uma construção de trocentos mil anos debaixo da terra. Então também não é tipo, faço o que eu quiser aqui, quebro qualquer parede, né? Tem uns cuidadinhos pra ser tomado. Uhum. Sem contar que as paredes são todas desenhadas, então não que arqueólogos liguem muito pra quebrar paredes desenhadas, mas... Nossa, os arqueólogos vão brigar comigo. Não é isso que eu quero dizer. Enfim. Não, é porque quando você tá escavando, por exemplo, você tá escavando por um período, os períodos anteriores você só destrói, assim, tipo, sei lá, você guarda as coisas, mas dependendo do tipo de escavação e do quão comum é o que já tem ali, você nem presta muita atenção a isso. E, no caso, as paredes são todas pintadas e tal, eles vão simplesmente sair quebrando todas as paredes pra achar areia do outro lado. Então, se não tem motivo, não tem razão pra achar que tem uma câmera escondida, não tem por que abrir. Tem um outro problema também que é importante falar, que é o descaso governamental, né, cara? Não, assim, na época podia ser tranquilo, mas hoje em dia, pra fazer uma pesquisa dessa na pirâmide, pra tu conseguir, sei lá, tirar foto, tem que pedir autorização pro governo egípcio. Então, imagina cara, pra quebrar a parede. Então, mais ou menos, sabe por quê? Porque ainda tem essa pegada de funcionário público e o Egito tá numa baderna política já faz algum tempo, né? Pra vocês terem uma ideia. Piora. Então, piora peronomútil, porque teve, por exemplo, o caso de que alguém quebrou o queixo da máscara mortuária do Tutankhamon e nego colocou um durepox, entendeu? Tipo, não existe material mais inadequado pra você colocar. E o cara colaram com durepox e quando descobriram isso foram atrás, deu mó BO, porque foi divulgado na grande mídia. E os caras que restauraram falaram, foi pedido pra ser restaurado assim, agora em cima da hora, porque tinham que visitar. Mas é diferente, aí já é um lance que já tá em outro local. Por exemplo, quando deu a Primavera Árabe, aquele caos todo, todas as pesquisas nas pirâmides, nos locais arqueológicos, foram encerradas e foram fechadas. Já ninguém podia entrar, tá entendendo? Então é esse que é o problema. Quando você tem o governo controlando e tem algum problema político como a instabilidade, todo mundo é expulso e todas as pesquisas param. E se alguém for lá e destruir, pior ainda, porque ninguém vai saber, porque os pesquisadores, a galera internacional e nacional que tá pesquisando, são retirados e afastados. Isso é, você chega no local desse pra derrubar uma parede, não vai rolar. Eles querem fazer pesquisas da esfinge, para ver se tem alguma coisa embaixo da esfinge. Porra, não pode cavar debaixo da esfinge, entendeu?
É complicado. Parece uma estupidez você cavar embaixo da esfinge. Tipo, aí você só escuta o barulho. É que porra aí quando tu vê, tipo, a esfinge toda afundando assim em cima de você. Pá. É bem por aí, né? Bem por aí. Então, eles não querem arriscar. Não, parece que tem uma sala debaixo da esfinge. Olhamos aqui, não sei o que, vamos cavar, cuidado. Não. Mas não vai. E o governo falou que não vai, acabou. E tem essa coisa também, né? De, tipo, tudo bem que os europeus têm mais grana e tal, mas até que ponto é legal você simplesmente deixar qualquer equipe estrangeira vir fazer o que quiser de pesquisa no seu país? Não, nem deve. Então, o governo do Egito tá certo em dar uma barrada, ainda mais o tanto que eles já foram saqueados, né? Então vamos imaginar, tipo assim, se as pirâmides fossem no Brasil, como é que seria o andamento das escavações, né? Cara, aqui é surreal, né, velho? O bagulho aqui é surreal, então não sei se é uma boa comparação. Eu acho que a gente não devia falar nesse tema. Só pra dar um exemplo, rapidinho pra vocês, assim, tem uma amiga que ela foi estudar alguns papéis de Ribeirão Pires, que é uma cidade histórica, que ele tem uma estação de trem histórica, porque estava ligada direto à Estação da Luz aqui de São Paulo, direto à Estação da Luz de Paranapiacaba. Ribeirão Pires é uma estância turística hoje, então teoricamente tem todo um cuidado. Tem um cemitério indígena antiquíssimo aqui na região e vários bagulhos assim. Quando ela foi pesquisar os documentos, ela conseguiu acesso aos documentos, facílimo, só conversou com alguém, o cara falou assim, os documentos históricos da cidade estão no lugar tal. Quando ela chegou no lugar onde é que tava, tipo, ela tava jogado num canto, tomando umidade, num lugar que tinha sido uma fábrica de sal, tá ligado? Então tava tudo corroído, tava tipo maus tratos mesmo. Isso porque era papel, que é uma coisa fácil de alocar, né? Então sei lá. Mas não se engane que aqui na Europa os documentos estão muito mais bem preservados em todos os lugares. Os caras fumavam do lado do manuscrito no Mar Morto, né? Mas isso tem a ver mais com outras técnicas, mas mais do que isso, assim, seres humanos estão por toda parte e coisas que não são consideradas importantes são colocadas, sei lá, e aqui na Inglaterra a umidade é o que mais tem. Vive sumindo coisa, tu vive, enfim, hoje em dia não, hoje em dia, claro, tá melhor, mas assim, por muito tempo os documentos não foram bem tratados e essas coisas também não eram bem tratadas. Mas acho que a gente tá indo muito longe da maldição, né? O Andrei vai brigar com a gente. Sim. Vamos voltar aqui. Bem, a gente comentou um pouquinho sobre o que era, afinal de contas, essas maldições. Existiam, de fato, alguma maldição? Não no quesito de que se os caras morreram na maldição ou não. Mas essa galera dos egípcios, eles amaldiçoavam pessoas? Sim! Sim, obviamente, né? Temos gravações que foram encontradas nas tumbas. Inclusive, o MP4 as gravações. Acharam lá. Exatamente, que tinha um cara que falava assim, você maconheiro vai morrer até o final do ano. E aí, de conta, só que tipo assim, era 2016 a.C. Então foi meio bizarro, assim. O pessoal não acho que sabe se deu certo ou não. Mas enfim, sério agora, as maldições que aparecem em tumbas privadas do Império Antigo, que seria mais ou menos de 2575 a 2134 a.C., e consistem basicamente da invocação feita pelo morto pedindo a condenação dos violadores de túmulo do mundo subterrâneo. E uma delas, inclusive, afirma que para quem fizesse qualquer coisa contra aquela tumba, um crocodilo viria contra ele na água e uma serpente pela terra. Diz ainda que não será o falecido que fará alguma coisa contra o violador, mas o Deus é que irá julgá-lo. E existe uma inscrição que talvez dê sentido à frase que usamos hoje. Abre aspas. Que você tem em dobro tudo aquilo que me desejar. Olha aí, isso aí parece frase de tia véia, né? Inclusive tias velhas egípcias, né, devem usar bastante isso. Total. Né? E citava mais o seguinte: para qualquer coisa que você possa fazer contra essa minha morada do oeste, o mesmo será feito contra a sua propriedade. Eu sou um excelente sacerdote, extraordinariamente instruído em feitiços secretos e em toda sorte de magia. Qualquer pessoa que entre impura nessa minha tumba, depois de ter comido as abominações que os bons espíritos abominam, ou que não tenham se purificado como deveriam, eu o agarrarei como um ganso, enchendo-o de terror, fazendo-o ver fantasmas na terra. Mas para qualquer um que entre nesta minha tumba sendo puro e pacífico com relação a ela, eu serei seu arrimo protetor no oeste, na corte do grande Deus. É interessante porque ele fala do ganso, né, cara? Eu acho genial. Isso que eu ia falar, eu fiquei imaginando o quanto um ganso deveria ser terrível no Egito, né? Ganso é terrível hoje, cara. Cara, eu serei um ganso na sua vida. Como assim, cara? Eu vim correndo atrás de mim, bicando meu pé.
porra O ganso é um bicho terrível. Ganso é uma prova de que as aves eram dinossauros no passado, cara. Mas sério agora, eu tava vendo um estudo de que pelo menos 1,5% de fazendas e regiões rurais tem como bicho de proteção gansos, cara. Ganso é um bicho piruleta mesmo. Eu acho que eu já contei aqui, o meu vizinho, quando eu era criança, ele tinha de proteção no quintal dele, era um quintal, sei lá, de uns 200 metros de tamanho, uma família de ganso, tinha meia dúzia de gansos e ninguém entrava ali, entendeu? Os gansos eram fogo. Ganso é um bicho terrível, gente. Vocês já tentaram invadir um lugar onde tem ganso? Eu já... Também. E não é só o pé que o bicho ataca. Não, não E é. aí, mano? E eu gostei também dessa maldição que o cara fala como ele é fantástico e incrível, né? Eu sou um excelente sacerdote, extraordinariamente instruído. Tipo, eu arraso. É isso que... Eu sou o pica da galáxia. Vem mexer comigo pra você ver. É verdade, cara. Parece hoje em dia o cara falando, discussão de Facebook, né? Eu sou formado em sei lá o quê, e joga aí na mesa, várias coisas. Igualzinho. Bem, outra maldição encontrada na tumba da sexta dinastia dizia, abre aspas, quanto àqueles que invadirem minha tumba, saltarei sobre eles como sobre um pássaro. O grande Deus julgará seus atos. Olha aí. Outra maldição um pouco menos usual era o seguinte, a maldição do burro, que ameaçava o violador da tumba com estupro por um burro, o animal do deus Sete. Essa é a pior maldição que tem. Se você é estuprado por um burro... em mim. Mas o grande objetivo da maldição é assustar as pessoas, né? Então... Essa conseguia. O cara pegando... Aí viu um burrico assim, o cara... Vou passar essa rua aqui não. Vai que... Sobre a ideia de maldição, assim, é bom lembrar que maldições eram uma coisa muito comum na antiguidade, não só no Egito, em Roma. A gente encontra várias plaquinhas com magias romanas e gregas, assim, com maldições, por todos os motivos, assim, tipo, amaldiçoou a pessoa que roubou minha capa, amaldiçoou, enfim, tudo que você imaginar. Então faz bastante sentido você ter maldições na tumba, porque é uma forma de proteger, né? Então você tá tentando, da melhor forma possível, magicamente, impedir que alguém entre no seu lugar de descanso, né? Hipóteses é uma guerra mental que você trava com o outro ali, que o cara vai ficar encucado, e até o fato também do que aconteceu com o Tutankhamon, né? O filme, os homens que encaravam cabras. Tinha um golpe mortal, ferrado, assim, que um cara dava no outro, tipo um golpe do Spock, assim, no ombro, aí você ia morrer. Aí você fala assim, mas morre quando? Um dia. Essa é a magia do golpe mágico. Morrer um dia sem você saber quando, do nada. Nossa, esse é o golpe fortão e tal. Você entendeu? É isso aí. Então é uma das formas uma forma de segurança de baixa renda que você faz, né? Se a magia funcionar, beleza, você tem o bagulho aí. Se não, você tem ali toda uma guerra psíquica, né? Que você trava com o invasor. É o famoso, se me atacar, eu vou atacar. Um exemplo na literatura, que nós temos essa literatura romântica, é lá naquele livro do As Crônicas de Arthur. Quem já leu esse livro maravilhoso, essa trilogia, lembra que o Merlin, a Nimue, eles usam essas maldições, essas cercas vivas, cercas de alma e não sei o quê, e ninguém passa. Todo mundo fica naquela, quem passar aqui vai morrer, o espírito vai ser destruído, vai ser amaldiçoado, e as pessoas pagar pra ver, né? Exato. Galera, não, eu não vou ali. Esse tipo de proteção lutava, como que ele estava falando, literalmente com o psicológico, afetava o religioso da pessoa, e a vez que você ignorava aquilo ali e fosse contra, todo mundo você podia viver 10 dias. Se você escorregasse, quebrasse a perna no 11º dia, foi porque você fez aquilo, tá vendo? A maldição está aí, é aquele efeito, é aquilo. Uhum. Existe, funciona? Claro que funciona, se você acredita, vai funcionar sempre. Os céticos podem dizer que não existia maldição na tumba do Tutankhamon, mas que morreu a galera toda, né? Então, sei lá. É aquilo, né? Existe a explicação científica, mas isso não quer dizer que, né? Como diria o Constantino, né? Magia é a ciência das coincidências, né? É a ideia toda de que quando você fala, mas... sei lá, a pessoa morreu de raio. Morreu porque alguém fez uma magia contra ela e ela morreu de raio. Não, o raio cai em qualquer pessoa, sim, mas por que caiu nessa pessoa específica? Foi porque fizeram magia contra ela, tá bom?
Vamos falar sobre as explicações, vamos ativar aí o lado cético da coisa toda. O que se cogitou foi o seguinte, mais ou menos umas 5 opções, vamos lá para elas. Primeiro, veneno decorrente de insetos e outros animais muito comumente observados nos locais de escavação, como cobras, escorpiões e aranhas. Esse eu acho um pouco improvável, porque eu acredito que quando você é picado por algum desses insetos, você sente, né? A não ser se for, enfim, por exemplo, um inseto muito pequeno, né? Sei lá, tem aquele gelato de aranha marrom, que tem até mesmo aqui no Brasil. A aranha marrom é um bicho terrível. Mas você vê, né? Você identifica fácil, né? Sim, a aranha marrom dói. A aranha marrom dói pra caramba. É só o fato de não ver, mas você sente. Então você sente, né? Sente. Lembrem-se de bater a bota antes de vestir, viu, crianças? Exatamente. Quando tiver uma bota, eu vou lembrar disso. Tênis também. A aranha marrom também esconde. Ah, tá. Pensei que ela tivesse uma predileção pra... Bota. Só bota, não. Qualquer sapato é bom bater. Quem tem chulé é pior, porque ela gosta de locais... Enfim, vai, continue. Cala a boca, Rafael. Quentes e úmidos, entendeu? Quem tem chulé geralmente tem esse problema. A gente entendeu, Rafael. Então já entendeu. Sei. Vamos lá. Segundo, intoxicação por partículas inaladas. É possível. Essa é que eu mais gosto. Aspergillus niger, né? Que é um fungo desgraçado também. Que fica nesses locais, assim. Só mais uma coisa pra explicar. O Aspergillus, assim, você pode ter na tua casa, viu, cara? Aquele mofo preto que fica no canto, assim, em lugar úmido e tal. Aquilo ali é desgraçado, viu? O chamado também de bolor preto, né? Eu conheço uma galera, assim, na época que eu trabalhava em ONG. Nossa, eu visitava as casas da galera, assim, tava cheio desse bagulho, mano. Teve uma atriz de Hollywood, tem uns 3 ou 4 anos, sei lá, que morreu de uma porra dessa? É isso aí, bicho. Esqueci o nome dela agora, mas ela jovem, morreu de uma porra assim. Sobre essa intoxicação por partículas, eu acredito que aqui a gente tem opção de fungos e bactérias, etc. Mas tem outra coisinha que é muito interessante, que é uma suposição que eu acho muito legal. Mas fala aí, Tupá. Eu ia falar exatamente isso, que a partícula não necessariamente é o fungo. Você vai falar da partícula de hematita aqui? Sim, então lá pra frente. É muito divertido. Nossa, que sádica você, Tupá, meu Deus. Eu tenho que pensar em como proteger minha tumba, né? Contrata um ganso. Um ganso unificado na porta, né? Vamos lá. Terceiro. Infecção por fungos ou bactérias, que é exatamente isso que a gente tá falando, né? Sobre esse material aí orgânico que tá há muito tempo guardado, né? Sobre isso, faz aquele sentido porque, imagine, ouvinte, você tem um local lacrado, hermeticamente lacrado, com ar preso ali literalmente 2, 3 mil anos. Literalmente. Aí alguém abre e vem aquele ar purinho de 3 mil anos na sua fuça, assim, ó. A pessoa, respira. Isso é um dos motivos de também entrar nas tumbas com esse passarinho, não sei se ele já tinha essa noção, provavelmente sim, é porque o pássaro tem o batimento cardíaco, né? Ele tem, o corpo dele funciona de forma mais rápida, então venenos e esse tipo de coisa no ar mata o pássaro antes de afetar o ser humano. Então, quando as pessoas entravam com esses pássaros ali, era justamente para ter cuidado com a falta de ar e com venenos no ar. Mas essas doenças poderiam justamente ficar no pulmão da pessoa, no corpo da pessoa, durante semanas antes delas morrerem especificamente de alguma coisa ou de algum sintoma. Então, essas bactérias que ficavam dentro das tumbas faz muito sentido nesse caso. Claro, quem morreu depois de envenenamento tem nada a ver. Aí já é a maldição. Mas quem morreu de alguma coisa... ataque cardíaco. Pode ser. Bem, outra coisa são as condições precárias dos sítios arqueológicos, né? Que estariam propensos a acidentes, como desmoronamentos, né? Pode acontecer também o motivo de morte. E você tem também relatos mais fantasiosos por parte daqueles envolvidos e dos veículos de comunicação, né? Por exemplo, o jornal inglês, o The Times, por exemplo, ele havia comprado o direito de reportagem sobre a descoberta da tumba. E sem matérias exclusivas e aproveitando o embalo do falecimento do patrocinador, o Lord Carnarvon, os demais jornais procuravam qualquer definhamento relacionado com algum membro da equipe da escavação, ou mesmo de algum familiar que sequer entrou no sepulcro para associar a maldição. Então meio que rolava aí essa coisa meio tabloide na época também, né, de dar uma exagerada, uma sensacionalizada na parada. Os ingleses são mestres nisso, né? Eles inventaram a brincadeira, inclusive. Exato. Já falei isso milhares de vezes, é muito esquisito passar na banca de jornal, não tem banca de jornal, mas sei lá, no mercado, onde tem as revistas, assim, né? Todas as revistas são, tipo, com fontes coloridaças, assim, só notícias de, tipo, tal pessoa está grávida, tal pessoa, tipo...
Caraca, gente, é isso, jornalismo inglês. Mas totalmente funcionou. Eles foram muito bem sucedidos em criar esse mito e essa questão, toda essa ideia, esse mistério em cima de uma maldição, né? Porque, poxa, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre o Tutankhamon? Rapaz, acho que foi na escola, livrinho de colégio. Maldição do Rei Tut. Tipo, que ele morreu caindo do cavalo. Enfim, acho que foi quando eu era criança mesmo. Mas eu acho que isso, pelo menos, é que pra mim foi muito marcante, assim, a ideia da maldição, tá? Eu lembro que tava passando um documentário na TV Cultura, o Jabá. Chapolin. Chapolin. Eu vi, a minha mãe tava vendo um documentário na TV Cultura sobre a maldição do Tutankhamon. Eu lembro que eu fiquei com medo de não assistir, né? Mas eu vi pedaços do documentário, assim. Falava justamente disso, toda essa coisa dos fungos e de como a múmia acabou matando todo mundo e tal. Eu acho que o documentário no final devia falar que, na real, tinha uma explicação científica pro fato. Mas pra mim, com 7 anos de idade... Ou era do History Channel, né? Aí foi alienígena. Não, nessa época o History era bom, né, cara? É verdade, não era de History. Quando a gente era menor, o History era bom. Tem uma coisa engraçada que ninguém fala sobre a maldição assim, do Rei Tut, a gente falou, mas é que realmente morreu todo mundo. Só que tipo, um cara foi 6 meses depois, o outro foi 3 meses depois, o outro foi 1 ano depois, o outro, sei lá, demorou uma paulada. Agora tá todo mundo morto com certeza, em 2017. Mas teve um delay aí, né? Não sei se, sei lá, o espírito do faraó que foi amaldiçoar a galera toda tava meio lento, né? Demorou pra maldição. Sair aí. Será que a maldição dizia morte imediata ou será que dizia, tipo, em algum momento, quando você menos espera? Ó, a primeira vez que eu ouvi falar, eu ouvi falar sobre a inscrição da Asa da Morte, que eu acho que nem é real, porque nunca mais eu vi, mas que falava que estava escrito que a Asa da Morte vai alcançar aqueles que profanarem essa tumba, uma coisa assim. E na verdade parece que essa inscrição nem sequer existe, saca? Bem, é bom a gente falar, por exemplo, vamos dar uma aprofundada nisso, que, por exemplo, existe uma forma de pneumonia por histoplasma, que é essa tal da maldição do fungo, né? As autópsias de pulmões das vítimas ajudaram a esclarecer um pouco esse enigma. Foram encontrados numerosos esporos de fungos, mais especificamente o Histoplasma capsulatum, que é uma doença conhecida por histoplasmose, que ocorre principalmente em populações isoladas de centros urbanos, pois o fungo é bem adaptado a ambientes cavernosos e a florestas fechadas, longe da luz do sol, sendo também encontrado em excrementos de morcego e algumas aves. E a infecção ocorre exatamente pela inalação dos esporos dispersos no ar e que entrariam nos pulmões, germinariam e ocasionariam pneumonia. E nesse estágio, o fungo se dispersa pela corrente sanguínea, onde vai contaminando outros órgãos, né? E a doença, inclusive, ela pode permanecer por muito tempo no corpo. E a pessoa infectada pode durar aí meses, anos, vindo a morrer por causa dessa pneumonia que meio que daria uma atrofiada aí nos pulmões, né? É uma das explicações. Não, e realmente a gente sabe que muita gente, não necessariamente do Tutankhamon, mas que investigou outros túmulos, vários arqueólogos morreram dessa doença. Então não há uma... Teve outras pessoas que morreram, né? E parece uma coisa terrível. Sobre substância, eu falei que a gente não ia chegar no fungo porque já tem meio que um fungo. Mas existe uma pequena suspeita sobre algo chamado poeira de hematita. Você pode falar sobre isso, Tupá? Então, a hematita é um mineral e ela é uma substância tóxica. E tem um relato de um arqueólogo, um egiptólogo chamado Zahi Hawass, enfim. E foi no ano 2000, então há pouco tempo atrás, ele descobriu uma tumba e tal, e que estava sendo protegida com o uso de substâncias tóxicas. O que aconteceu? Ele abriu a tumba e eu começou a sentir um incômodo. Eu vou ler rapidinho qual é a descrição dele. Quando eu entrei na câmara sepulcral, vi um sarcófago antropóide muito grande. Jamais esquecerei esse momento. A câmara funerária era muito pequena, mas um lindo sarcófago foi encontrado em seu interior. Nesse momento da descoberta, senti como se flechas em chamas estivessem me atacando. Meus olhos se fecharam e não consegui respirar por causa do mau cheiro. Olhando para dentro da sala, descobri uma camada muito grossa de pó amarelo ao redor do sarcófago antropóide. Eu não conseguia andar e não li o nome do proprietário do túmulo. Voltei correndo para fora por causa do cheiro. Depois disso, nós trouxemos máscara para que os trabalhadores começassem a remover a substância e descobri que se tratava de hematita, retirada de uma pedreira próxima, em Barraria. Mas eu não consegui entender o porquê do material no sarcófago, qual exatamente a função. E ainda de acordo com esse egiptólogo, os antigos egípcios provavelmente usavam essa poeira para afastar visitantes indesejados, porque o cheiro é muito forte e tem esses efeitos, como ele disse, com flechas em chamas estivessem atacando ele. Ele não conseguia respirar e não conseguia ler, não conseguia se mexer praticamente. E, além disso, especula-se, não se tem certeza, que a poeira da hematita, junto com o calor
e a gente tá falando do Egito, então faz bastante calor, ela favorece a proliferação de mais germes. Então você torna esse ambiente ainda mais inóspito para um ser humano entrar ali. Bizarro, né? Muito. Maldição tava meio, né? Pra pegar a trouxa. Essa foi imediata, inclusive. Caramba, os caras, que tipo de conhecimento eles já tinham para saber dessa bactéria, dessa substância de tempo tão prolongado? Impressionante. Eles ficaram isso de propósito ali, cara. Eu acho impressionante eles terem esse conhecimento. Muito legal. Ó, eu vou falar um bagulho aqui que eu não tenho tanta certeza. Então, se eu estiver falando merda, ouvintes, por favor, que forem químicos ou conhecerem mais, podem falar nos comentários. Mas eu me lembro que a substância da hematita aí, ela tá também nos minérios de ferro. Então é muito, entre aspas, comum, né, você ter gente que lidar com minério de ferro e tal, você ter essas intoxicações por hematita também. E se não me engano, esse era um dos problemas, por exemplo, da lama de Mariana que foi solto, né, porque tinha dejetos do ferro também. Então não é um dano tão incomum. É que ali no caso tava concentrado, né, cara? Era hematita já roída, deixada em pó, espalhada na região, que era pra ferrar o cara quando abrisse e batesse aquele vento ali dentro, né? Exatamente. Tô pensando que será que essa hematita não era usada em parte do ritual e o efeito colateral dela foi dar esse revertério, né? Não sei. A gente era algum dos elementos usados na mumificação, então já que era um elemento ligado ao ferro, como que a Elia disse, realmente tô meio por fora, não era usado para purificar o local, e o efeito colateral era simplesmente acontecer. Eles não sabiam que isso dava essa doença toda e acabou acontecendo. Não, mas porque eu acho que assim, o efeito da hematita, ele não é como se eu fosse grande entendida também. Se eu falar besteira, a mesma coisa que o Keller falou, por favor, me corrijam. Mas o efeito da hematita, eu acho que é um efeito imediato, não é uma coisa que se desenvolve com o tempo. Então, acho que eles já sabiam disso quando eles colocaram. O que não descarta uma utilização mágica da coisa, porque isso é interessante da gente lembrar, porque magia, o que era entendido como magia na antiguidade, eram coisas que muitas delas eram efetivas, e não existia essa diferenciação que a gente tem hoje entre ciência, magia, medicina, enfim, as coisas eram muito mais interligadas. Então, às vezes a utilização da hematita de forma ritual já tinha a ver, então, tipo, fazer um ritual para proteção, falando coisas e jogando esse pó aqui, que todo mundo já sabia que irritava. Entendi. Eu parto desse mesmo princípio também, ainda mais porque a gente tá falando de uma galera que dominava muito bem o processo, né? Esse processo químico. Então eu acho muito difícil, vamos por aí, eu não sei como é que funciona, porque, a gente não descobriu até hoje como é que faz a mumificação, qual é o processo correto, quais eram as misturas exatas, né? Então eu acho que era uma coisa que eu desconfio que eles tinham esse domínio. Não acho que seria tão casualidade. Não, eu tô falando no sentido, não que eles não soubessem para que servisse, mas que fosse numa intenção X e ela causasse um efeito, além daquele efeito X, um efeito Y, entendeu? Saquei, mas como vocês falaram aí, como o próprio sacerdote disse que ele era profundo conhecedor, pica das galáxias lá, provavelmente agora eu pensei como a Tupá tava falando, que o ritual de lançar a hematita no local, conjurar o ritual de proteção, de maldição de quem invadisse, já estava interligado com o fato de ele estar jogando hematita ali, porque ele sabia que isso fazia parte do ritual, porque funcionava, entendeu? É bem por aí. Interessante. Esse pessoal sabia muito dos Paranauê, meu irmão. Eu acho muito massa como eles manjavam dos Paranauês, assim. E volta pra nossa ideia toda de, cara, que sociedade incrível, super avançada, e a gente fica olhando pra trás e falando, mas é impossível que eles soubessem isso. Bom, se eles não soubessem isso, eles não teriam feito, né? Bem isso. Com certeza, com certeza. E, então, com toda essa coisa da maldição, as possíveis explicações científicas e tal, e como vocês já falaram mesmo, que, assim, as mortes aconteceram, Keller falou, as pessoas morreram, mas não necessariamente logo, imediatamente depois, enfim, demorou muito tempo. E em 2002, teve um artigo publicado por um epidemiologista australiano que fez uma pesquisa toda sobre a maldição e ele comparou a sobrevida de todo mundo que esteve exposto à maldição da múmia aos familiares delas que não tiveram expostas, e os modelos matemáticos dele mostraram que não tem nenhuma evidência estatística dizendo que profanar o túmulo do Tutankhamon provocou mais mortes ou mortes mais rápidas ou enfim, nada disso. Interessante, né? Cara, é bizarro, né? Como é que essas coisas se sucedem, mas é aquilo, né? Vai que, né, magia é a ciência das coincidências, né?
Interessante. Bem, vamos encerrar esse episódio. A gente vai gravar aí uma segunda parte, que, enfim, semana que vem vai estar aí com vocês, que a gente vai falar sobre a maldição de outras múmias, que também foram bem legais aí, que a gente precisa comentar. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo ao queridíssimo Rafael Jacaona. Ah, que isso, cara. Sabe que eu não estou de férias. Meu computador funcionando, estamos aí pra gravar. Estamos aí também com o Keller. É nóis, sempre pronto pra falar de magias e colocar a pulga atrás da orelha dos céticos. Show de bola. Temos aqui também Tupá, deixe o seu adeus. Ah, Adeus, que pena. Ela não vai morrer. Não pretendo. Não, é um até logo. Fica melhor assim? Aí, gostei. Fica só um até logo. Ah, então, obrigada por me chamar de novo. Eu tô sempre empolgada pra gravar. E, assim, como eu falei do programa de TV que a minha mãe assistiu quando eu era pequena e que foi... Eu acho que isso provavelmente tem grande influência no fato de eu ter estudado história na minha vida, assim. Então, a Maldição do Tutankhamon foi um dos meus mistérios favoritos quando eu era criança e das coisas que mais me chamavam a atenção em história. Excelente. É isso. Espero que todos vocês tenham gostado. E aquilo, não olhem para trás. E ela tinha isso, ela tinha grego, que já era uma língua bem conhecida, todo mundo sabia como traduzir. Ela tinha o demótico. Pessoal, já dá pra deixar pra lá. Desculpa. Não, agora compartilha, irmão. Continua. Não, o André começa a rir, tem que explicar agora, eu não tô te entendendo. O pessoal sabia tanto grego que já tava dando até beijo grego. Não, caralho, André. Afinal, Napoleão perdeu por não proteger a traseira, né? Foi isso. Que bando de imbecil. Bom. Ele quem? Ele, calma. Não Ele. estraga isso. O vilão das meninas superpoderosas, lembra? É isso que eu tava pensando. Ai, meninas! Que é isso, Jesus? É o Melhor vilão. personagem. Só pra deixar claro, foi o Kelly. O financiador da expedição, o Lord Carnarvon, morreu devido a uma infecção contrariada de uma piscada é foda. Contrariada não, contraída. Desculpa. Não, Tupá, a infecção estava contrariada, por isso que matou o cara. Depois de uma piscada de Muito puta. Ela ficou bravona mesmo, hein? Porra, Tupá não tá entendendo. Tupá tá muito longe do Brasil, não tá entendendo o português. Até. Melhor filme. E, cara, eu passei o episódio inteiro pensando em Tumbalacatumba, tumba. Tipo, tem essa música na minha cabeça o episódio inteiro. Jesus.